Michele e eu estamos casados há 16 anos, a maioria ótimos, e temos uma linda filha de 14 anos chamada Emma. Inicialmente queríamos outro filho, mas nossas carreiras nos mantiveram ocupados, e estávamos contentes apenas com Emma, então decidimos não ter mais. Amo minha família profundamente e sempre acreditei que tínhamos um casamento amoroso e um vínculo forte. Sempre me considerei sortudo por ser casado com uma mulher inteligente e atraente, embora às vezes eu me perguntasse se ter uma esposa tão deslumbrante poderia trazer alguns desafios. Sempre fiquei surpreso que uma mulher tão linda quanto Michele escolheu se casar com um cara como eu, de aparência mediana na melhor das hipóteses. Sempre que eu mencionava isso, Michele ria e dizia: "Acho que só senti pena de você, Dave. Você parecia tão deprimido quando nos conhecemos, e eu só tinha que te animar." Eu sempre respondia: "Bem, você com certeza fez um trabalho fantástico. Depois de te conhecer, nunca mais me senti deprimido. Eu te amo." E ela sempre sorria e dizia: "Eu também te amo, Dave." Essa provocação sempre nos fazia rir, mas ultimamente, suas palavras ficaram comigo. Michele estava certa sobre uma coisa. Eu estava me sentindo bem deprimida quando nos conhecemos. Eu tinha acabado de passar por um término difícil com minha namorada da faculdade, com quem eu namorei por 3 anos. Ela terminou as coisas, porque conheceu outra pessoa de sua cidade natal, e queria continuar esse relacionamento. Não houve traição envolvida, ela estava apenas sendo honesta, dizendo que não queria começar algo pelas minhas costas, e preferia terminar as coisas antes que ficasse uma bagunça. Eu a respeitei por ser direta, mas ainda assim doeu. Após o término, me formei em contabilidade, consegui um emprego e foquei na minha carreira como um cara solteiro. Saí com alguém aqui e ali, mas ninguém me interessou, e me joguei no trabalho, construindo uma carreira sólida e ganhando um dinheiro decente. Conheci Michele por acaso em uma festa organizada pelo meu amigo, Mike Thompson, um colega da faculdade. Mike e sua esposa, Sarah, estavam sempre tentando me arrumar mulheres diferentes. Foi em uma dessas festas que conheci Michele. Ela foi apresentada a mim, e nos demos bem imediatamente. Michele é uma loira alta e vibrante com um rosto bonito e uma figura esbelta, mas curvilínea. Mike mencionou que ela tinha acabado de terminar as coisas com o namorado, o que eu achei difícil de acreditar porque ela era tão deslumbrante. Por que algum cara abandonaria uma mulher como ela? Michele me disse que estava estudando arte e que se formaria em breve. Ela não era apenas bonita, mas inteligente, engraçada, extrovertida e fácil de conversar. Passamos a maior parte da noite conversando e acabamos nos encontrando novamente no fim de semana seguinte. Começamos a namorar e rapidamente nos aproximamos, nos tornando um casal pouco tempo depois. No começo, Michele deixou claro que ainda estava saindo com outros caras, mas depois de alguns meses, nós éramos exclusivos, ou pelo menos eu era. Demorou um pouco mais, mas eventualmente, eu sabia que ela só estava interessada em mim. Quando conheci Michele, eu já estava estabelecido na minha carreira como CPA e ganhando um bom dinheiro. Acho que o fato de eu poder levá-la a lugares que os namorados anteriores dela não podiam foi um grande fator na decisão dela de ficar comigo. Eu gostaria de pensar que foi meu charme e personalidade que a conquistaram, mas sempre fui realista sobre quem eu sou. Sou apenas um cara de aparência mediana, quieto, definitivamente não um homem de mulheres. Nossa química era ótima, no entanto, e eu acreditei quando ela disse que seu passado estava para trás. Ela me disse que me amava e somente a mim, e eu acreditei em sua palavra. Não muito tempo depois, eu a pedi em casamento, e quando ela disse sim, foi o dia mais feliz da minha vida. Mike Thompson e eu somos amigos há anos, praticamos esportes juntos, saímos juntos e compartilhamos muitos bons momentos. Mesmo depois que ele se casou, continuamos próximos. Quando seu casamento com Sarah começou a desmoronar, tentei ajudá-lo a lidar com isso. Acontece que Mike tinha sido infiel, e Sarah descobriu. Ela contratou um advogado durão, e Mike acabou perdendo muito. Mike é um cara bonito, mais barulhento e extrovertido do que eu, e quando ele ficou solteiro, as mulheres se sentiram atraídas por ele. Ele namorou algumas mulheres atraentes, trazendo-as para jantares e festas, mas nenhum de seus relacionamentos durou muito.
Michelle e eu frequentemente falávamos sobre a situação dele, e ela era quem ficava me encorajando a convidá-lo. Ela insistia que Mike precisava do nosso apoio, dizendo que ele estava lutando com o divórcio, embora eu nunca o tenha visto tendo problemas para conseguir encontros. Michelle estava inflexível que ficássemos perto dele e o ajudássemos a superar as memórias ruins do casamento. Eu sempre dizia a Michelle que ela não precisava se preocupar tanto com Mike. Eu não queria falar mal do meu amigo, então nunca mencionei que ele era um pouco mentiroso e trapaceiro que provavelmente merecia o divórcio. Em vez disso, eu a lembrava de que Mike era um cara solteiro e bonito com um emprego sólido, e as mulheres pareciam gravitar em torno dele onde quer que fossemos. Michelle sempre discordava, insistindo que Mike estava apenas lidando com sua depressão por causa do casamento fracassado. Ela dizia que ele era nosso amigo e que não deveríamos abandoná-lo. Eu geralmente concordava com a visão dela e continuava a amizade. Afinal, ele era meu melhor amigo há anos e, sinceramente, eu gostava de tê-lo por perto. As coisas continuaram assim por um bom tempo, mas, nos últimos meses, comecei a notar algumas mudanças. Mike ainda visitava com frequência, mas Michelle mencionava seu suposto estado emocional frágil cada vez mais. Era estranho porque Mike nunca pareceu deprimido para mim, mas eu tinha me acostumado com a preocupação constante de Michelle com ele, então não pensei muito nisso. No entanto, as coisas começaram a ficar estranhas em nossa casa, e minha suspeita aumentou. Eu estava trabalhando muitas horas como contador, mas minha carreira tinha atingido um platô nos últimos 2 anos. Apesar dos meus esforços, não recebi a promoção que sentia que merecia. Ainda consegui manter uma renda decente e proporcionar uma vida boa para Michelle, Emma e eu, mas era frustrante. Michelle estava trabalhando meio período em um estúdio de arte, trazendo uma pequena renda extra, então nossas finanças estavam estáveis, embora não melhorassem muito. Depois de uma década na minha empresa, eu não estava ganhando tanto quanto achava que deveria, dadas as horas que eu dedicava. Eu estava esperando um aumento, mas quando a economia entrou em crise, minha empresa decidiu fazer demissões. Eu mantive meu emprego, mas meu salário foi reduzido. Felizmente, Michelle ainda estava trabalhando, e nós vivíamos bem modestamente, mas quando eu disse a ela que precisávamos cortar algumas despesas, ela ficou chocada. Expliquei que precisaríamos cancelar nossas férias anuais e reduzir outros luxos, como nossas saídas frequentes à noite. Costumávamos sair todo fim de semana para jantar, dançar ou assistir a um show, mas eu disse a Michelle que não era sustentável dada a nossa situação financeira. Ela ficou chocada e não entendeu por que, depois de todos esses anos de trabalho duro, estávamos de repente lutando. Expliquei que minha renda havia caído e que qualquer esperança de uma promoção em um futuro próximo era pequena. Michelle adorava ter uma vida social ativa com seus amigos, muitos dos quais eram um pouco snobs, e ela gostava de se vestir bem para eventos chiques. No passado, eu relutantemente concordava com seus desejos quando ela aceitava convites para várias galas, mas com minha renda reduzida, nossa hipoteca, prestações do carro e o fundo educacional de Emma para considerar, tivemos que fazer alguns sacrifícios. Michelle não ficou feliz quando eu disse a ela que não poderíamos manter nosso estilo de vida normal. Ela ficou especialmente chateada quando sugere cortar os jantares com os amigos dela em restaurantes caros. Naturalmente, isso levou a uma discussão, que eventualmente se transformou em uma briga acalorada sobre o nosso futuro. Não pensei muito nisso no começo, quando Mike estava por perto durante algumas dessas discussões. Ele vinha várias vezes por semana, então era inevitável que ele testemunhasse algumas de nossas disputas. Era estranho, especialmente quando ele parecia ficar do lado de Michelle. Ele ouvia em silêncio e então entrava na conversa com comentários que pareciam neutros, mas, em retrospecto, sempre tendiam a concordar com ela. Sempre que eu mencionava cortar passeios, Michelle se virava para Mike e perguntava o que ele achava. Ele agia como se estivesse pensando, mas inevitavelmente concordava com ela, frequentemente repetindo seus argumentos e até se oferecendo para nos ajudar financeiramente, se necessário. Essa oferta me irritou. Mike sugeria nos levar de carro, se quiséssemos ir a algum lugar com uma taxa de entrada, e ele até se oferecia para pagar por quaisquer taxas de entrada.
Se fossemos convidados para uma festa, ele se oferecia para cobrir o custo de um presente, para que não tivéssemos que ir de mãos vazias. Eu agradecia, mas sempre recusava. Embora eu quisesse deixar Michelle feliz, me incomodava que Mike continuasse tentando nos socorrer. Eu sabia que ele podia pagar, já que havia deixado seu antigo emprego e estava indo muito bem em uma nova posição de vendas. Uma noite, Michelle convidou Mike para jantar sem me avisar, o que tinha se tornado bem regular. Como sempre, ela foi uma ótima anfitriã e nós aproveitamos uma boa conversa enquanto comíamos as deliciosas refeições que ela tinha preparado. Depois que Emma saiu para fazer o dever de casa, fomos para a sala de estar e abrimos uma garrafa de vinho. Nós nem tínhamos terminado nossa primeira taça, quando Michelle mencionou o próximo evento anual de caridade que sempre frequentávamos. Eu tinha esquecido completamente, mas ela foi rápida em me lembrar quantos amigos nossos estariam lá e como o evento sempre era legal. Eu já sabia quanto custaria, e quando expliquei que não poderíamos pagar nenhuma festa este mês, Mike entrou na conversa. Ele disse que entendia meu ponto de vista, mas era um evento de caridade e não seria certo não contribuir. O rosto de Michelle se iluminou com suas palavras, e quando Mike se ofereceu para cobrir o custo, ela ficou emocionada. Eu, no entanto, fiquei irritada. Mike sabia da nossa situação financeira e onde eu estava sobre o assunto. Acho que esperava que meu melhor amigo me apoiasse, mas ele não o fez. Michelle ouviu minhas objeções, mas então ela me lançou um olhar penetrante e olhou para Mike. Eles compartilharam um olhar que imediatamente levantou minhas suspeitas. Vamos lá, Dave, Mike disse intencionalmente. Este é um evento anual e seria uma pena pular por alguns trocados. Eu disse a ele que fazíamos isso há anos e, embora eu também estivesse decepcionado, precisávamos administrar nossas despesas com cuidado este mês por causa do grande pagamento da hipoteca. Nós só temos que ir, querida, Michelle insistiu, dando um tapinha na minha mão. Eu sei que vai ser um pouco apertado, mas todos que conhecemos estarão lá. Mike acrescentou, você sabe que os caras adorariam ver você, Dave. Todo mundo está ansioso por isso, vai ser uma explosão. Antes que eu pudesse responder, Michelle entrou na conversa animadamente. Nós nos divertimos muito ano passado, lembra? Eu balancei a cabeça, mas Michelle me lançou um olhar determinado. Estou falando sério, Dave. Temos que ir. Todos os nossos amigos estarão lá, e eu já falei com Linda e Kate. Não quero que pensem que não apoiamos caridade. Eu entendi de onde ela estava vindo, mas tudo o que eu conseguia pensar era o quanto precisávamos controlar nossas finanças. Se continuarmos gastando assim, seremos nós que precisaremos de caridade, eu disse firmemente. Simplesmente não está no orçamento deste ano, talvez da próxima vez. Mas vai ser uma explosão. Mike insistiu com um sorriso. Claro que vai. Michelle entrou na conversa e então se virou para Mike com um beicinho. Mas Dave simplesmente não quer ir. Mike questionou minha decisão novamente, mas antes que eu pudesse responder, Michelle começou a reclamar sobre o quão pão duro eu era. Ela não se conteve, listando todas as vezes em que não conseguiu fazer o que queria porque eu recusei. Veja bem, Mike, ela disse, me ignorando, estou tentando aproveitar uma ótima vida social, mas Dave está ficando pão duro na velhice. Ela me fez soar como um velho rabugento. Tentei manter a calma, mas não foi fácil. Não estou sendo pão duro, Michelle, apenas realista. Estamos em uma crise financeira, e gastar dinheiro que não temos é imprudente. Não quero que nos esforcemos demais, mas pensemos no bem que podemos fazer. Mike rapidamente acrescentou. É para caridade, certo, Dave? Claro, eu sei disso, respondi, irritado. Mas custa $75 o prato, mais as taxas de estacionamento no clube. Depois de um jantar caro que não podemos pagar, ao leilão de caridade, onde seremos esperados para dar lances em coisas que nunca usaremos. Caridade ou não, simplesmente não podemos pagar. Isso desencadeou uma discussão acalorada sobre minhas dificuldades no trabalho e salário reduzido. Mike já sabia de algumas coisas, mas esses eram tópicos delicados que eu preferia manter em segredo. Michelle podia sentir minha vulnerabilidade e desabafou ainda mais, compartilhando abertamente suas frustrações sobre nosso estilo de vida e sua decepção comigo com Mike.
Eu não queria que ela expusesse tudo isso, mas era tarde demais. Expliquei novamente que tínhamos que priorizar a educação de Emma e manter os pagamentos da hipoteca em dia. Eu esperava que isso fizesse Michelle ver a razão, mas ela não foi simpática. Viu o que eu quero dizer? Michelle zombou, olhando esperançosa para Mike. Ele sempre encontra uma desculpa para não sair. Fiquei furiosa. Eles estavam se unindo abertamente contra mim, contrariando cada ponto que eu fazia, descartando minhas preocupações. Michelle olhou para Mike, esperando que ele dissesse algo para apoiá-la. Mike olhou para ela, e então se virou para mim com um olhar simpático. Bem, Dave, que tal eu cobrir isso? Ele ofereceu rapidamente. Não quero ir sozinho e tenho dinheiro, não é grande coisa. Seria um prazer levar você e Michelle para sair. Nós sempre nos divertimos muito e eu ficaria desapontado se você não estivesse lá. Afinal, você esteve lá por mim desde o meu divórcio, então considere isso como minha maneira de retribuir. Eu adoraria sua companhia, e até dirijo e pago a babá. Sério? Michelle gritou, emocionada que alguém estava chegando para salvar o dia. Oh meu Deus, Mike, muito obrigada. Antes que eu pudesse rejeitar sua oferta, ela correu, abraçou-o e beijou-o, agradecendo repetidamente. Fiquei além de irritada, não apenas com a constante contradição de Mike com minhas decisões, mas também com a reação exagerada de Michelle. Ela ignorou completamente meus sentimentos e praticamente se jogou nele. Enquanto Michelle continuava a se emocionar, abraçando-o como se ele fosse seu salvador, lancei a Mike um olhar de desaprovação. Ele aceitou o elogio dela com um sorriso tímido, enquanto eu estava sentado do outro lado da mesa, fervendo de raiva e desgosto. Apesar do que Michelle disse, eu não tinha intenção de aceitar a caridade de ninguém, nem mesmo de um amigo. Fiquei muito incomodado com sua resposta, excessivamente afetuosa. Naquele momento, Mike tinha o braço em volta da cintura dela, enquanto ela beijava sua bochecha e o abraçava calorosamente. Eu rapidamente rejeitei sua oferta em termos inequívocos. Meu orgulho não me permitiria aceitar esmola de ninguém. Eles pararam de se abraçar e Michelle me olhou com uma expressão fria. Vamos, Dave, Mike disse, notando meu humor sombrio. Não fique chateado. Vamos apenas ao evento e nos divertir um pouco. Podemos nos preocupar com o dinheiro depois. De jeito nenhum. Eu gritei. Estou falando sério sobre isso. Ah, fique quieto, Dave. Michelle retrucou. Você pode ficar de mau humor o quanto quiser, mas nós vamos e ponto final. Vamos ver sobre isso, eu murmurei. Ela me encarou como se eu tivesse perdido a cabeça, então balançou a cabeça, se afastou de Mike e marchou para a cozinha. Pegando o telefone, ela ligou para uma das amigas. Com Michelle no outro cômodo, Mike e eu ficamos sentados em silêncio. Olhei para ele, nós dois ouvindo, enquanto minha esposa tagarelava. Mike parecia desconfortável, enquanto a voz de Michelle borbulhava de excitação. Assim, nós vamos, eu disse que iríamos, ela riu no telefone. Sim, eu sei, mas Mike nos ajudou. Ele é um amigo tão bom. Então a voz dela caiu a um nível que eu não conseguia mais ouvir. Ela espiou a sala de estar, me deu um olhar presunçoso e voltou para o outro cômodo para continuar sua conversa em particular. Depois daquele confronto, minha amizade com Mike foi destruída. Eu esperava que ele me apoiasse, mas ele claramente não estava incomodado em ir contra mim. Ele tentou explicar que só queria que Michelle e eu nos divertíssemos, mas na minha mente, ele tinha escolhido um lado, e não era comigo. Um tempo depois, Michelle voltou para a sala com um sorriso enorme, agradecendo Mike novamente, abraçando-o e beijando sua bochecha. Parecia excessivo, e ela não parecia querer soltá-lo. Reiterei que não iríamos, e essa foi minha decisão final. Mike tentou interromper, e Michelle se agarrou a ele, insistindo que iria e não ouviria mais nada sobre isso. Continuei balançando a cabeça, mas nenhum dos dois estava ouvindo. Eles pareciam determinados a usar o tempo antes do evento para me influenciar. Olhando para trás, aquela discussão pode ter marcado o começo do fim do meu casamento outrora feliz. Na semana anterior ao evento de caridade, a tensão em nossa casa era palpável, até Emma percebeu. Ela tinha 14 anos, mas não era ingênua.
Ela sabia sobre o evento de caridade e podia sentir o conflito não resolvido entre Michelle e eu. O que há de errado, pai? Ela perguntou um dia quando Michelle estava fora da sala. Eu sei que você e a mamãe estão brigando por alguma coisa. Ela quer aceitar caridade, e eu não, eu disse a ela. Caridade? Você quer dizer tipo assistência social, ou algo assim? Ela perguntou. Não exatamente, mas pode muito bem ser assistência social, respondi. Não fui criada para depender de ninguém. É sobre orgulho, querida, expliquei a Emma. Uma vez que você começa a receber dinheiro dos outros, é difícil parar. Eu nunca fiz caridade na minha vida, e não vou começar agora. Isso é sobre aquele evento de caridade, não é? Ela perguntou. Sim, Emma. Simplesmente não temos dinheiro para isso, e eu não vou aceitar uma esmola só para fazer um show para os nossos amigos. Mas a mamãe disse que é do tio Mike, ela respondeu, observando minha reação de perto. Ele é seu amigo, não é? Tenho certeza de que ele não vê isso como caridade, apenas um amigo ajudando o outro. Foi assim que sua mãe colocou? Perguntei, sentindo minha frustração aumentar. Emma olhou para baixo, evitando o meu olhar. Bem, nós conversamos um pouco sobre isso, ela admitiu. Não foi surpresa. Eu sabia que Michelle estava tentando colocar Emma do seu lado pelas minhas costas. O pensamento da minha esposa, esperta, usando nossa filha para me influenciar, fez meu sangue ferver. Tenho certeza de que sua mãe lhe contou tudo sobre isso, eu disse, tentando manter a calma. Mas seja de um amigo ou não, ainda é caridade. Não quero que você cresça pensando que estamos tão mal assim. Meu pai nunca aceitou caridade, não importa o quão difícil as coisas ficaram, e nós temos muito mais facilidade do que ele. Mas pai, é só uma festa, argumentou Emma. Não é como se estivéssemos aceitando dinheiro, sabe? E o tio Mike é nosso amigo. Me irritava a frequência com que ela o chamava de tio Mike, estava claro que era assim que Michelle devia falar dele quando eu não estava por perto. Eu respondi a ela mais duramente do que pretendia. Se seu tio Mike fosse realmente meu amigo, ele ficaria de boca fechada, ficaria fora dos meus negócios e deixaria minha família em paz. Minhas palavras amargas assustaram Emma, e ela se afastou, parecendo assustada antes de correr para seu quarto e bater a porta. Eu me senti mal por falar tão diretamente, mas estava cansada de ouvir sobre Mike e sua generosidade. Eu precisava que minha família me apoiasse, mas estava claro que isso não aconteceria. Todo dia, Michelle me lançava um olhar presunçoso, e eu continuava insistindo que não iríamos àquele evento de caridade, com ou sem a ajuda de Mike. Cada vez que o assunto surgia, acabávamos discutindo. Poucos dias antes do evento, Michelle me confrontou, claramente farta. Escute, Dave, ela disse, sua irritação óbvia. Não sei por que você está tão nervoso com isso. Você sabe que vamos a esse evento todo ano, e não pretendo perder só porque você está com problemas no trabalho. Sei que estamos em uma fase financeira difícil, mas não somos pobres, e ainda precisamos manter as aparências. Se não formos, todos os meus amigos saberão que algo está errado, e eu não quero ser o assunto das fofocas deles. Então é isso. Eu explodi. Não sou homem o bastante para você agora. Ah, pare com isso, Dave, ela retrucou. Claro, você é um homem, mas cresça. Não é tudo sobre fofoca, mas sim, eu quero que pareçamos bem. Fizemos muitos amigos, e eu quero me divertir com eles. Você não quer ser vista comigo? Isso não é justo, e você sabe disso, eu respondi. Eu te amo, Michelle, e sempre amei. Mas essa discussão está realmente me irritando. Pensei que você me apoiaria como minha esposa e entenderia nossa situação, mas acho que estava errado. Se você quer me desrespeitar tanto assim, vá sem mim. Seu babaca, ela gritou, sua raiva fervendo. Você acha que eu não sou uma boa esposa? Isso é um monte de besteira, e você sabe disso. Por 16 anos, cuidei de você e Emma sem reclamar, mesmo que houvesse muita coisa sobre a qual eu poderia reclamar. Como que? Eu desafiei, sentindo a tensão aumentar. Ela olhou para mim, e o silêncio ficou pesado entre nós. Então, você vai ficar realmente bravo com isso? Ela perguntou amargamente. Eu pensei que poderia te convencer de que uma noite fora seria bom para nós. Não saímos para um encontro de verdade há meses, e estou cansada disso.
Isso não é verdade. Saímos para jantar em família toda semana, e vamos dançar ocasionalmente. Só não naqueles lugares chiques pelos quais você é obcecado. Eu já disse, Michelle, não podemos pagar por isso agora. Quando a educação de Emma estiver garantida, teremos mais espaço para respirar. Michelle olhou para mim como se tivesse provado algo azedo, sua expressão mudando para uma de triunfo calmo. Se você não me der essa noite fora, então acho que terei que ser o par do Mike. Tenho certeza de que ele ficará feliz em me ter, mesmo que você não fique. E não pense que será apenas uma noite amigável, planejo dar a ele toda a atenção que eu teria dado a você. Eu sei que ele vai gostar. Sua bruxa. Eu rebati, mais furiosa do que eu já tinha estado em muito tempo. Eu deveria saber que você tinha planejado isso. Vá em frente e seja o par dele, mas não pense que vou esquecer essa traição, ou a parte de Mike nela. Saí do quarto e bati a porta, ouvindo a voz de Michelle me seguindo. Seu babaca. Eu vou, quer você goste ou não. Enquanto eu saía furioso, passei pela sala de estar. Emma estava assistindo TV, e eu sabia que ela tinha ouvido tudo. Ela olhou para mim com um olhar assustado, e eu queria abraçá-la, confortá-la, mas eu estava bravo demais com Michelle para ser gentil. Então, eu fui até o pátio e sentei, parado. No dia anterior ao evento de caridade, a tensão em nossa casa estava insuportável. Mike me ligou várias vezes durante a semana, tentando me fazer mudar de ideia, mas eu não cedia. Nossas finanças estavam apertadas e tivemos que cortar gastos, eu tive que encarar a realidade, mesmo que minha esposa se recusasse. Se ela quisesse fazer disso um problema, ela iria ter seu desejo atendido. Na noite do evento, eu me certifiquei de ficar fora de casa até tarde, comendo em um restaurante barato. Quando cheguei em casa, Michelle e Emma já tinham terminado o jantar. Murmurei uma saudação, e Emma disse, "Oi, pai." Michelle, por outro lado, me ignorou e foi direto para o quarto, trancando a porta enquanto se preparava para sua noite com Mike. Para evitar qualquer confronto, Michelle decidiu dirigir até a casa de Mike primeiro e sair de lá. Quando ela desceu, ela fez questão de desfilar pela sala de estar, exibindo sua roupa. Ela usava um vestido curto e justo azul marinho, que eu nunca tinha visto antes, ele se agarrava às suas curvas como uma segunda pele. Seu cabelo estava penteado, sua maquiagem impecável, e seus saltos altos faziam suas pernas parecerem fantásticas. O evento de caridade nem era tão chique, então vê-la tão bem vestida me deixou perplexo. "Onde você conseguiu esse vestido?" perguntei, tentando disfarçar minha irritação. "Não se preocupe com isso", ela retrucou. Fiquei imaginando onde ela conseguiu o dinheiro para uma roupa tão obviamente cara, mas eu sabia que ela não me contaria, então fiquei de boca fechada. Michelle me ignorou e foi até Emma, que ainda estava assistindo TV. Ela se inclinou e a beijou. "Você está incrível, mãe. Como uma estrela de cinema." Emma disse, admirando a aparência glamourosa de Michelle. "Obrigada, querida", Michelle disse, seu sorriso desaparecendo enquanto ela olhava para mim. Ela então disse a Emma alto o suficiente para eu ouvir, "Eu sei que o tio Mike vai pensar assim também. Eu só queria que todos sentissem o mesmo." O comentário dela era claramente direcionado a mim, e fez meu sangue ferver. Michelle nunca tinha se vestido tão bem em nenhum dos nossos encontros, mas para Mike, ela foi com tudo. Eu sabia que isso seria um problema. Olhei para ela com desgosto e saí da sala, certificando-me de que ela sabia que eu estava furioso. Ela entendeu a mensagem alto e claro. "Adeus, Emma", Michelle disse enquanto caminhava em direção à porta, falando apenas com nossa filha e me ignorando completamente. "Posso ficar fora até tarde, querida, então não espere acordada." Ela saiu sem olhar para trás. Emma viu o olhar triste no meu rosto e me lançou um olhar simpático, o que só me deixou mais irritada. Eu sabia que ela odiava ficar presa no meio dessa confusão, e eu odiava também. Algo sobre minha própria filha ter pena de mim realmente me irritou. Entrei na sala e enviei uma mensagem rápida para minha antiga melhor amiga. "Achei que fossemos amigos, Mike. Agora que você está namorando minha esposa, vejo que você é só mais um babaca vulgar. Depois desta noite, não se incomode em me contatar, e não se considere meu amigo. Você não é mais bem-vindo aqui. Divirta-se com minha esposa, seu babaca."
Ele respondeu quase imediatamente: não é um encontro, Dave, e você sabe disso. Eu queria que você viesse, mas você é muito teimoso. Só estou me certificando de que Michelle se divirta e chegue em casa em segurança. Conversaremos mais tarde, por favor, não fique bravo comigo. Eu respondi: foda-se, idiota. Não tive resposta depois disso. Tentei tirar Michelle da cabeça, mas era impossível. Emma e eu assistimos TV, tentando agir como se tudo estivesse normal, embora eu nem conseguisse lembrar o que assistimos. Ela sabia que eu estava chateado e, para seu crédito, Emma falou gentilmente comigo, tentando levantar meu ânimo. Eu apreciei seu esforço, mas nós dois sabíamos que seria uma noite difícil. Por volta das 22 horas, Emma foi para a cama, o que era cedo para ela. O constrangimento da situação era claramente demais para ela lidar. Quando passei pelo quarto dela mais tarde, pude ouvi-la falando ao telefone com alguém. Finalmente consegui dormir, mas fui acordado pelo som da porta da frente fechando. Olhei para o relógio, 2h30. Ouvi vozes lá embaixo, e sabia que eram Michelle e Mike. Saí da cama, e espiei a sala de estar. Eles ainda estavam na porta da frente, e Michelle estava visivelmente bêbada, agarrada ao braço de Mike para se manter firme. Seu cabelo estava uma bagunça, seus olhos caídos, e ela balançava enquanto ria. Obrigada por um momento tão maravilhoso esta noite, Mickey, ela disse arrastadamente, rindo e abraçando-o forte. Ela envolveu os braços em volta do pescoço dele, pressionando o corpo contra o dele, e lhe deu um beijo longo e quente nos lábios, muito mais longo do que o apropriado. Michelle não parecia ter pressa em se afastar, mas Mike finalmente interrompeu o beijo e olhou ao redor nervosamente. Foi divertido, mas é tarde, Mike disse, tentando levá-la para dentro. Você deveria ir para a cama agora, Michelle. Mas eu não quero ir para a cama. Dave pode estar preocupado com você, Mike tentou argumentar com ela. Dane-se ele, ela zombou com uma risadinha bêbada. Ele é um chato, e eu me diverti muito com você esta noite. Vamos fazer de novo, ok? Eu estava parada no topo da escada, fora de vista. Mike parecia inquieto, olhando para o corredor que levava ao nosso quarto. Ele não podia me ver, mas provavelmente suspeitava que eu pudesse estar ouvindo. Não vamos falar sobre isso agora, ele disse a ela. Vá tomar um banho, durma um pouco e tente fazer as pazes com seu marido. Dane-se esse idiota, ela falou arrastado, caindo de volta em seus braços. Por que você não fica e toma uma bebida comigo? Não é tão tarde assim. Não acho que seja uma boa ideia, Mike respondeu, claramente desconfortável. Ah, vamos lá, ela murmurou, puxando a cabeça dele para baixo para outro beijo. Dessa vez, Michelle ganhou tudo, beijando-o de língua até que ele a empurrou para longe. Por favor, Michelle, estou tentando nos manter longe de problemas, ele riu. Você está tornando isso muito difícil. Minha raiva se intensificou quando vi a mão dela se abaixar e agarrá-lo através das calças. Eu posso sentir o quão grande você é, ela riu. Eu sei desde a primeira vez que dançamos juntos. Vamos, não vá ainda. Mike estava sorrindo, mas gentilmente afastou a mão dela. É melhor você parar. Vamos, Mike, eu sei que você quer ficar. Vamos para o sofá, e eu vou te mostrar o quanto eu te aprecio esta noite. Não, estou falando sério, Michelle, Mike disse, parecendo mais ansioso agora. Você é uma mulher linda, mas eu não quero causar mais problemas com Dave. Somos amigos, sabia? E você é meu amigo também, Michelle disse arrastadamente, sua mão de volta na virilha dele. Dave está dormindo, e ele não dá a mínima para mim. Quero que você seja meu amigo especial. Por favor, fique só um pouquinho. Eu não aguentaria mais um segundo dessa bobagem. Entrei na sala, meu rosto cheio de fúria. Sim, Mike, eu disse friamente, assustando os dois. Por que você não é o amigo especial de Michelle? Os dois pularam com minha aparição repentina. Continuei sarcasticamente, por que você não fica um pouco mais e transa com minha esposa bêbada? Depois de um encontro tão legal, tenho certeza de que ela adoraria isso. Os olhos de Mike se arregalaram em choque, e ele rapidamente empurrou Michelle para longe. Ela olhou para mim com os olhos injetados de sangue, lutando para se concentrar. Levou um momento para ela recuperar alguma aparência de compostura. Escute, Dave,
Mike começou, mas eu o interrompi. Não, você escuta, idiota, eu gritei. Posso ver o quão especial você foi para minha esposa. Vá em frente, leve-a para o sofá e dê a ela o que ela quer. Mike balançou a cabeça tristemente e se virou para sair. Michelle agarrou o braço dele, desesperada. Cale a boca, Dave, ela gritou. Mike foi legal comigo a noite toda, e ele não merece isso. Então dê a ele o que ele merece, sua bruxa. Eu gritei de volta. Você o quer tanto assim? Vá em frente. Seu idiota. Michelle gritou, seu rosto vermelho como uma beterraba. Mike parecia querer rastejar para dentro de um buraco. Escute, Dave, Mike disse se desculpando. Sei que isso parece ruim, mas nada aconteceu. Nós nos divertimos, mas é isso. Eu tenho sua palavra sobre isso, certo? Eu zombei, minha voz pingando sarcasmo. Porque realmente parece que nada aconteceu. Mike olhou entre nós, seu rosto cheio de arrependimento. Ele tentou explicar, mas eu já tinha cansada de ouvir. Não, Mike. Só vá embora, eu disse firmemente. Ele assentiu, virando-se para Michelle. É melhor eu ir agora, Michelle. Eu ajudo você a pegar seu carro mais tarde se precisar. Mike tentou dizer mais, mas o olhar no meu rosto o impediu. Ele se desvencilhou do aperto de Michelle e saiu correndo pela porta da frente. Quando ela se fechou atrás dele, Michelle pareceu desinflar. Ela cambaleou até a cozinha para pegar um pouco de água, provavelmente tentando ficar sóbria. Deixei-a lá e voltei para a cama, sabendo que meu casamento estava agora em terreno instável. Na manhã seguinte, encontrei Michelle esparramada no sofá, naquele vestido azul marinho apertado, ainda cantarolando. Eu segurei minha raiva e a ajudei a subir as escadas, jogando-a na cama sem despila. Tirei seus saltos, joguei um cobertor sobre ela e a deixei lá. Ela dormiu até o fim da tarde, parecendo tão áspera quanto eu me sentia por dentro. Depois do comportamento dela ontem à noite, fiquei furioso, mas não queria demonstrar. Eu precisava ver como ela lidaria com isso primeiro. Quando ela finalmente desceu para jantar, ela parecia miserável. Não falamos, e estava claro que ela também não tinha intenção de começar uma conversa. Fiquei quieto, determinado que Michelle teria que trazer à tona seu próprio comportamento nojento. Ela dormiu no quarto de hóspedes, e pelo resto do fim de semana, andamos na ponta dos pés um do outro. Ela estava tão bêbada que eu não tinha certeza se Michelle se lembrava de muita coisa do que aconteceu naquela noite. Ela não costuma beber, então o que quer que ela tenha comido naquela noite deve ter realmente a deixado confusa. Na manhã de sábado, fiz café da manhã para Emma e para mim. Ela mencionou ter visto Michelle chegar em casa com Mike e perguntou sobre o que era a discussão. Não dei muita explicação, apenas disse que ainda estávamos trabalhando na questão do evento de caridade. Emma aceitou minha resposta vaga e saiu de casa cedo, dizendo que iria para a casa de uma amiga. Eu disse a ela para ligar e checar depois de algumas horas. Fui trabalhar na segunda-feira como de costume, enquanto Michelle levou alguns dias extras para se recuperar e não voltou ao trabalho até quarta-feira. Não falamos sobre aquela noite até o meio da semana seguinte. Acho que ela levou esse tempo todo para limpar a cabeça de todo o álcool que havia consumido. Quando ela finalmente tentou se desculpar, ela pareceu envergonhada, mas eu ainda estava bravo demais para aceitar qualquer pedido de desculpas. Deixei que ela dissesse me desculpe antes de me virar e ir embora, deixando-a parada ali. Isso a irritou, mas eu não me importei mais. Mike me ligou algumas vezes, mas deixei suas ligações irem para o correio de voz. Eu o ouvi se desculpando, dizendo que queria falar sobre como a noite tinha sido e que esperava que pudéssemos nos encontrar. Estava claro que ele estava tentando aliviar sua culpa, mas eu não me importei. No que me dizia a respeito, nossa amizade tinha acabado. Uma noite, eu estava lavando o carro quando entrei rapidamente e ouvi Michelle falando ao telefone na cozinha. Ela não percebeu que eu estava lá, então fiquei quieta e escutei. Sim, foi maravilhoso, ela disse rindo. Eu sei que ele ainda está puto comigo. Ah, você acha? Obrigado. Não, Dave não comprou, foi Mike que comprou para mim. Eu sei que custou uma fortuna. Ele é tão querido e tão bonito. Houve uma pausa, então Michelle acrescentou, eu teria,
Ah, mas Dave acordou quando eu estava tentando fazê-lo. Eu sei, com certeza não foi só grande, mas difícil também. Muito difícil. Meu coração afundou quando percebi que minha esposa estava falando sobre Mike para uma de suas amigas. Dave surtaria se soubesse disso, ela continuou. Não, você não pode contar a ele. Eu tenho que manter isso em segredo. Espero que sim. Estamos tentando descobrir quando. Eu sei, mas tenho que ter cuidado para que Dave não descubra. Eu já tinha ouvido o suficiente. Estava claro que Michelle estava planejando ver meu ex-amigo novamente, e era inacreditável o quão rápido nosso casamento tinha desmoronado. Peguei Michelle no telefone mais algumas vezes, e sempre que eu entrava na sala, ela se virava e falava baixinho ou desligava abruptamente. Naquele fim de semana, Mike apareceu de repente em nossa casa em seu grande SUV. Eu estava na garagem trabalhando no meu carro quando ele parou, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Michelle deve ter percebido que ele estava vindo porque assim que ele saiu, ela saiu com um sorriso estranho no rosto. Não tínhamos conversado muito, então quando ela se aproximou de mim e começou a falar, fiquei imediatamente em guarda. Ei, querida, convidei Mike para jantar, ela disse com naturalidade. Quando comecei a protestar, ela levantou a mão para me impedir. Escute, Dave, eu sei o que você vai dizer, você ainda está chateado por causa daquela noite, mas acho que vocês dois precisam conversar. Mike quer fazer as pazes, e precisamos superar isso e ser amigos de novo. Mike, que estava a poucos metros de distância, sorriu e caminhou até ele com a mão estendida. Ei, Dave, ele disse em um tom amigável. Que bom ver você, amigo. Eu apenas o encarei friamente, sem me mover. Michelle tentou dissipar a tensão deslizando o braço em volta da minha cintura e sussurrando, vá em frente, querida, com um sorriso, tentando me persuadir a apertar a mão de Mike. Ignorei sua mão estendida, e depois de alguns momentos, o sorriso de Mike desapareceu quando ele percebeu a rejeição. Michelle tentou acalmar as coisas. Olá, Mike, ela disse, ignorando meu olhar. Estou feliz que você veio hoje. Eu estava apenas dizendo ao Dave que era hora de esclarecer as coisas. Dane-se, eu rebati, interrompendo-a. O sorriso de Michelle vacilou. Por favor, Dave, Mike começou, eu sei que você ainda está bravo, mas... você entendeu, não é? Eu interrompi, sentindo o braço de Michelle apertar minha cintura enquanto ela tentava me manter calmo. Ela se apertou contra mim, tentando beijar minha bochecha. Não fique bravo com ele, Michelle arrulhou. A culpa é minha, não dele. Mike é seu amigo há tanto tempo, e eu sei que você sente falta dele. Ele também sente sua falta, certo, Mike? Sim, é isso mesmo, Mike acrescentou. Vamos lá, Dave, sem ressentimentos, certo? Lancei a ele um olhar que poderia matar, então me afastei de Michelle. Olhei direto nos olhos dele, desejando poder nocauteá-lo. Então me diga, Mike, você se divertiu com minha esposa no evento de caridade? Bem, sim, claro que nos divertimos, Michelle disse animadamente. Queríamos que você viesse, Dave. Teria sido mais divertido se você estivesse lá. Ela não tinha dito uma palavra para mim a semana toda, e agora ela estava agindo toda doce e inocente. Eu não estava acreditando nisso nem por um segundo. Mike parecia desconfortável, mas eu mantive meus olhos fixos nele. Então, vocês dançaram juntos? Hein? Bem, sim, todo mundo estava dançando, Mike gaguejou. Michelle se aproximou novamente, envolvendo seu braço em volta de mim com um sorriso açucarado. Claro que dançamos, Dave. Todos estavam se divertindo muito. Você teria adorado se estivesse lá. Ignorei a tagarelice irritante de Michelle e foquei em Mike. Então você dançou, hein? Você dançou as músicas lentas, Mike? Você a segurou em seus braços, sentiu ela pressionada contra você naquele vestido curto que ela estava usando. O rosto de Mike se contorceu em uma careta, claramente desconcertado pelas minhas perguntas investigativas. Não, nada disso, Dave, ele disse nervosamente. Só você sabe, dançando e me divertindo. Nada inapropriado. Eu o encarei por mais um momento, então empurrei Michelle para longe e me virei para encará-la. E você, minha honesta esposa, eu zombei. Foi tudo apenas uma dança casual e amigável.
Nada inapropriado, como Mike disse. Claro que não, Dave, ela corou gaguejando. Eu nunca faria nada para desrespeitar você. Você sabe disso. Peguei meu telefone e abri uma foto. Um cara que eu conhecia que estava no evento tinha me enviado algumas fotos incriminatórias de Michelle e Mike. Mostrei para Michelle, e ela levou um momento para se reconhecer na imagem. Seu rosto ficou pálido, e seus olhos se arregalaram em choque. Então, minha fiel esposa, eu disse sorrindo, isso é apenas uma dança inocente e platônica, certo? Michelle olhou para a tela, seu rosto empalidecendo ao ver o quão intimamente ela e Mike estavam dançando, braços em volta um do outro em um abraço apertado. Mike, muito mais alto que eu, estava se inclinando e eles estavam se beijando, uma tomada parada, mas estava claro o quão comprometedora parecia. Virei para outra foto e a segurei. Parece que você gostou daquele beijo, Michelle, comentei. A próxima tomada deu-o na parte superior do corpo deles, com as mãos de Mike na cintura dela, e Michelle, olhando para ele com um olhar de adoração. Um casal próximo estava assistindo com sorrisos divertidos. O rosto de Michelle ficou vermelho brilhante quando o peso total da evidência a atingiu. Mike olhou para as fotos, sua própria expressão escurecendo. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, sua voz mal escondendo sua raiva. As fotos não mentiam, e nem podiam mais mentir. Virei para outra foto, mostrando-os sentados bem próximos em uma cabine, o braço de Mike em volta dos ombros de Michelle, sua mão pairando sobre o peito dela. Michelle estava encostada nele, seu rosto virado para cima, como se estivesse esperando por outro beijo. A última foto era deles em um pátio do lado de fora, abraçados intimamente. Mike estava sussurrando em seu ouvido, e ela estava sorrindo para ele, sua expressão cheia de um tipo de proximidade que falava mais alto que palavras. O rosto de Michelle ficou vermelho escuro. Não é o que parece, Dave. Juro. Mike deu um passo para trás, parecendo envergonhado. Dave, sei que isso parece ruim, mas nada aconteceu. Eu prometo. Suas palavras só alimentaram a fúria incandescente queimando dentro de mim, ameaçando consumir cada pensamento. Meu suposto melhor amigo ficou ali, dando desculpas patéticas, enquanto minha esposa, olhava, seu rosto dividido entre culpa e desafio. Eu tinha chegado ao meu ponto de ruptura. Você promete que nada aconteceu? Eu repeti, minha voz perigosamente baixa. Você espera que eu acredite nisso depois de tudo que vi e ouvi? Michelle tentou dar um passo à frente, estendendo a mão como se fosse me confortar. Dave, por favor, vamos sentar e conversar sobre isso. Podemos. Cale a boca. Eu rugi, minha voz ecoando pela casa. Já ouvi o suficiente das suas mentiras. Minhas mãos tremiam de raiva e adrenalina, enquanto eu corria para a gaveta da sala de estar, abrindo-a com um puxão. Peguei a velha 44 Magnum que estava guardada ali há anos, meus dedos agarrando o aço frio. O peso da arma parecia tanto aterrador quanto aterrorizante. Dave, o que você está fazendo? A voz de Michelle era quase um sussurro, o medo arregalando seus olhos, enquanto ela dava um passo para trás. De joelhos. Eu ordenei, minha voz gelada. Vocês dois, agora. O rosto de Mike empalideceu. Dave, isso não é necessário. Podemos conversar. Eu disse, fique de joelhos. Eu gritei, apontando a Magnum para ele, meu coração martelando no peito. Lentamente, relutantemente, ambos se ajoelharam, seus olhos fixos na arma. Agora eu disse, minha voz tremendo com raiva mal contida, você vai me contar tudo, cada detalhe. E se você mentir para mim, que Deus me ajude. Michelle começou a soluçar, seus ombros tremendo. Mike olhou para ela, depois para mim, seus olhos suplicantes. Dave, foi só uma noite. Mike gaguejou, sua voz embargada. Nós dois estávamos bêbados. Não significou nada. Uma noite? Eu zombei. Você acha que isso melhora? Conte-me tudo, agora. Mike engoliu em seco. Começou há alguns meses. Michelle estava chateada com sua situação financeira, e eu. Acho que tirei vantagem. Nós nos encontramos algumas vezes, só para conversar no começo, mas depois. Mas e depois? Eu exigi, apertando mais forte a Magnum.
Nós nos beijamos, Michelle sussurrou, sua voz quase inaudível. Foi em uma das festas. Eu nem sei como aconteceu, mas aconteceu. E então, nos encontramos mais algumas vezes depois disso. Quantas vezes? Perguntei, minha voz fria e implacável. 3, ela admitiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Juro, Dave, não significou nada. Eu estava tão solitário e bravo, e Mike estava lá. Mike olhou para mim, cheio de arrependimento. Sinto muito, Dave. Eu nunca quis que isso fosse tão longe. As confissões deles trouxeram uma satisfação distorcida, mas não fizeram nada para acalmar a tempestade dentro de mim. Eu queria assustá-los, fazê-los sentir a traição que eu tinha sofrido. Mas, de repente, Mike fez um movimento desesperado, investindo contra mim como se fosse me desarmar. Tudo aconteceu num borrão. Instintivamente, puxei o gatilho. O rugido da Magnum era ensurdecedor na pequena sala. O corpo de Mike estremeceu violentamente e caiu no chão. Michelle gritou, um som que me assombraria para sempre. Olhei para a forma sem vida de Mike, minha mente lutando para entender o que eu tinha acabado de fazer. Eu nunca tive a intenção de matá-lo, eu só queria assustá-los, fazê-los confessar. Mas agora, era tarde demais. O pânico tomou conta de mim. Eu não conseguia encarar as consequências do que eu tinha feito. Virei-me para Michelle, que ainda soluçava incontrolavelmente. Levante-se, ordenei, minha voz oca. Levante-se e vá ao banheiro. Ela olhou para mim, terror nos olhos. Dave, por favor. Faça isso. Eu gritei. Ela se levantou e correu para o banheiro. Eu a segui, minha mente correndo. Eu a empurrei para dentro, peguei uma corda e amarrei suas mãos e pés, garantindo que ela não pudesse se mover ou pedir ajuda. Então, tranquei a porta, guardando a chave no bolso. Ela não tinha telefone, nem como contatar ninguém. A adrenalina era a única coisa que me mantinha em movimento. Meu medo me arranhava, mas minha raiva era mais forte. Eu não podia parar agora, eu tinha que escapar. Corri de volta para a sala de estar, o corpo de Mike era um lembrete gritante do meu erro irreversível. Pegando a Magnum, corri para o meu carro, minhas mãos tremendo enquanto eu ligava o motor. Eu sabia que tinha apenas algumas horas para chegar à fronteira. Eu precisava agir rápido. Enquanto dirigia, liguei para minha irmã, que morava a algumas horas de distância. Eu precisava ter certeza de que Emma estava segura e fora de casa antes que a polícia chegasse. Ei, mana, eu disse, tentando manter minha voz firme. Preciso de um grande favor. Dave, o que está acontecendo? Você parece estranho. Você pode levar Emma para passar o dia? Algo aconteceu. Não posso explicar agora, mas é importante. Claro, mas... Só faça isso por mim, por favor. Eu explico tudo depois. Só a chame o mais rápido que puder. Ela concordou, mas eu podia ouvir a preocupação em sua voz. Desliguei, meu coração se partindo ao pensar no que eu estava prestes a fazer. Liguei para Emma em seguida. Ei, pai, ela respondeu alegremente. O que foi? Emma, eu disse, minha voz embargada. Preciso que você saiba que eu te amo mais do que tudo. Aconteça o que acontecer, lembre-se disso. Pai, o que houve? Você parece estranho. Eu só preciso ir embora por um tempo. Não posso explicar agora, mas saiba que eu te amo, e estou fazendo isso por você. Você está me assustando. O que está acontecendo? Prometa que você será forte, Emma. Eu tenho que ir. Adeus. Desliguei, meu coração se despedaçando. Não tive escolha, tive que desaparecer. Dirigi pela noite, minha mente um turbilhão de medo e arrependimento. Eu sabia que não podia arriscar ser pego com a Magnum, então parei em um local remoto e a enterrei bem fundo na terra, cobrindo meus rastros o melhor que pude. Satisfeito, voltei para o carro e continuei em direção à fronteira. Quando cheguei à fronteira da Guatemala, o amanhecer estava raiando. Eu sabia que essa era minha última chance de cruzar, sem ser detectado. Respirando fundo, dirigi pelo posto de controle, rezando para não ser parado. A sorte estava do meu lado, consegui passar sem incidentes. Uma vez na Guatemala, abandonei o carro e segui para o sul, eventualmente me estabelecendo em uma tranquila vila de pescadores na costa do Pacífico, longe da vida que eu conhecia.
Assumi uma nova identidade, Alejandro Vargas, um homem quieto e modesto que se mantinha reservado. Encontrei trabalho como pescador, misturando-me aos moradores locais. Construí uma vida humilde, passando meus dias no mar e minhas noites sob as estrelas, bem longe do caos que havia deixado para trás. Apesar da simplicidade da minha nova vida, a culpa nunca me deixou. Isso me atormentava, um lembrete constante da família que eu havia destruído. Eu pensava em Emma todos os dias, imaginando como ela estava lidando sem mim. Uma noite, enquanto trabalhava em um pequeno café no cais, vi um rosto familiar na tela da televisão. Meu coração parou quando percebi que era eu. A reportagem detalhou meu crime, a caçada que se seguiu e a busca contínua por David Mason, o fugitivo procurado por assassinato. Eles mostraram fotos de Emma e Michelle, pedindo a qualquer um com informações que se apresentasse. Saí do café imediatamente, abandonando meu turno, e fugi para uma vila mais remota, mais para o interior. Lá, comecei a trabalhar como faz-tudo, consertando barcos e fazendo bicos. Mantive a cabeça baixa, aprendendo espanhol fluentemente para me misturar melhor. Embora o trabalho fosse extenuante, ele manteve minha mente ocupada e meu passado à distância. Ao longo dos anos, construí uma pequena rede de moradores locais confiáveis, mas nunca deixei ninguém chegar muito perto. Encontrei consolo nos momentos simples, observando o nascer do sol sobre a água, sentindo a brisa quente no rosto e o breve conforto de um sorriso amigável. Apesar de tudo, encontrei um pouco de paz nessa nova vida, embora a sombra do meu passado permanecesse. Um dia, enquanto consertava um barco, fiz amizade com um velho pescador que havia perdido seu filho anos atrás. Ele frequentemente falava de sua dor e arrependimento, sem saber refletindo os meus. Ele me ensinou a consertar redes, navegar nas águas imprevisíveis e encontrar consolo no ritmo do oceano. Nós nos tornamos companheiros improváveis, cada um encontrando uma medida de conforto na companhia do outro. Anos se passaram, e as notícias do meu crime desapareceram na memória distante. Eu não era mais David Mason, o fugitivo, eu era Alejandro Vargas, um homem que tinha encontrado uma maneira de sobreviver, escondido à vista de todos. Enquanto eu estava sentado na praia uma noite, observando o pôr do sol, senti uma sensação de calma me invadir. O passado sempre seria uma parte de mim, mas não me definia mais. Eu tinha cometido erros, mas neste canto tranquilo do mundo, eu tinha encontrado redenção, ainda que imperfeita. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, eu sabia que não poderia escapar completamente do meu passado, mas eu tinha encontrado uma maneira de viver com ele. Eu me levantei, tirei a areia das minhas roupas e caminhei de volta para minha modesta casa. O futuro era incerto, mas eu estava pronto para encarar o que viesse a seguir. Eu tinha sobrevivido aos momentos mais sombrios da minha vida, e, quando me deitei para dormir naquela noite, senti uma paz que não conhecia há anos. Minha jornada tinha sido longa e dolorosa, mas eu tinha encontrado o meu caminho. E no final, isso foi o suficiente.